Senhoras e senhores, bom dia. É com grande honra que recebemos todos e todas para a palestra Ética e Integridade Pública. Anunciamos e cumprimentamos os excelentíssimos integrantes dessa Igreja Corte Eleitoral Mineira, desembargador Maurício Soares, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Cassiana Lopes Viana, secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, representando o vice-presidente corregedor, Marcelo Salgado, juiz de direito, ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Cumprimentamos também as excelentíssimas autoridades presentes, Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, Cristiana Gualberto, juiz auxiliar da presidência, representando o desembargador Paulo Tamburini, diretor executivo da Escola Judiciária Eleitoral, Glória Araújo, diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Agradecemos a honrosa presença das servidoras e servidores que compõem esta casa. Hoje, Dia Nacional da Ética, data que marca a reivindicação pelo comportamento ético, tanto da administração pública como da sociedade, e também o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, reúnem-se os dirigentes e gestores do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para esta ação de sensibilização sobre ética e integridade pública, que objetiva destacar a importância do envolvimento de todas e todos para o fortalecimento da cultura de integridade institucional. Para a sensibilização sobre a importância desse tema em nosso cotidiano institucional, contamos hoje com a ilustre presença do senhor Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, professor e especialista no tema. Rodrigo Fontinelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UFMG, pós-graduado em Finanças e Auditoria Financeira, mestre em Contabilidade pela UNB, auditor federal de Finanças e Controle da CGU, atualmente cedido ao Estado de Minas Gerais, ocupando o cargo de Controlador-Geral do Estado. Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, presidente do Conselho Fiscal do BDMG, atua como docente na ENAP e Fundação Dom Cabral. É autor dos livros Implementando a Gestão de Riscos no Setor Público e Auditoria Privada e Governamental. Possui 4 certificações internacionais. Para a abertura deste evento, convidamos o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Maurício Soares. Muito bom dia a todos. Agradeço desde já a presença das senhoras e senhores a esse importante evento. Faço aqui um cumprimento especial a Cassiana Lopes Viana, secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, ao juiz Marcelo Salgado, membro da Corte Eleitoral, a doutora Cristiana Gualberto, juiz auxiliar da presidência desse Tribunal Regional, que aqui representando o desembargador Paulo Tamburini, que é o diretor executivo dessa Escola Judiciária Eleitoral. Cumprimento igualmente a Glória Araújo, diretora-geral, e agradeço e cumprimento também o Dr. Rodrigo Fontinelli, o controlador-geral do Estado de Minas Gerais. Agradeço Vossa Excelência por aceitar o nosso convite e certamente teremos aqui uma exposição bem interessante que interessa a todos nós, servidores e servidores. Receber o Dr. Rodrigo Fontinelli aqui, especialmente no Dia da Ética, é algo que nos deixa extremamente honrados e felizes. Tenho a certeza de que suas palavras vão iluminar as mentes e provocar percepções importantes para as nossas servidoras e servidores, nossos magistrados e magistradas. Desenvolver a consciência ética nas instituições é essencial para garantir o respeito à cidadania, ao interesse público e à democracia. O TRE vem perseguindo a maturidade nesse quesito. E nesse momento de reflexão que temos aqui é fruto desse trabalho. No âmbito do TRE, a gestão da integridade
vem sendo implementada principalmente por meio da instituição do nosso Código de Ética e Conduta, que tem por finalidade orientar os agentes públicos quanto às condutas a serem observadas no ambiente de trabalho e na interação com o público externo. Junto com o Código, foi instituído também o Comitê de Integridade, conforme a Resolução número 1236 de 2022, publicada por este tribunal em dezembro de 2022. Por ser norma recentemente instituída, os temas tratados demandam ações de sensibilização como esta, para alcançar a sua efetividade. Outro ponto que merece destaque é a adesão voluntária do Tribunal, em 2021, ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, uma iniciativa de estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro executada pela Rede de Controle da Gestão Pública. Como sinal, ainda, de que esse tribunal está verdadeiramente imbuído no compromisso de estimular a cultura de integridade na instituição, foi criada em 2022 a Seção de Gestão da Integridade, Compliance e Governança na estrutura da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica, cujo apoio será fundamental para os projetos e planos de ação a serem desenvolvidos nesse contexto. Por isso, eu quero registrar aqui que estamos no caminho que a instituição vem crescendo em matéria de integridade. Por isso, eu não poderia deixar de agradecer os integrantes do Comitê de Integridade, especialmente a área recém-criada na estrutura desse tribunal. Preciso registrar ainda os meus agradecimentos à diretora-geral Glória Araújo, que vem estimulando esse trabalho, e ainda aos integrantes da Corte Eleitoral, que sempre apoiaram a iniciativa. Por fim, eu agradeço novamente a disponibilidade e atenção do Dr. Rodrigo Fontinelli, aqui conosco nessa manhã, e a ele fica aqui os meus agradecimentos por nos brindar com seus conhecimentos e experiência no dia de hoje. Eu agradeço então a todas e a todos, desejo um bom dia e um bom proveito aqui na exposição do Dr. Rodrigo Fontinelli. Muito obrigado. Agradecemos ao desembargador presidente pelas palavras e, neste momento, convidamos o senhor Rodrigo Fontinelli para sua exposição. Bom dia a todas e todos. Queria, na pessoa do presidente, desembargador Maurício, cumprimentar, e também da minha amiga Tânia, cumprimentar todos os colaboradores aqui dessa casa, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse dia especial, né, o dia que a gente comemora, como o próprio presidente falou, o Dia Nacional da Ética. Nada melhor do que nesse dia para a gente começar, né, a nos sensibilizarmos mais sobre essa temática. Então, conte conosco, não apenas hoje, mas com a controladoria, sempre que precisarem, para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre esse assunto tão caro para a gente. Apenas para aqueles que ainda não conhecem a Controladoria Geral do Estado, basicamente 2, 3 slides aí institucionais. A gente tem essa missão de apoiar a gestão, né? A gente é um órgão autônomo ligado diretamente ao governador, onde as duas missões: apoiar a gestão, aquele gestor, como eu gosto de dizer, que quer fazer o correto, né? E também combater a corrupção. Para isso a gente tem algumas atividades, muitas delas preventivas, né? Algumas detectivas e outras correcionais, punitivas, formando assim, né, todo esse sistema nosso de controle interno. Bom, a gente também tem esse propósito, a gente entende que a gente faz muito mais do que simplesmente auditorias ou fomentar, né, transparência, integridade. Então a gente pensa, né, em ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor. É para isso que a gente acorda todos os dias e vamos lá na cidade administrativa trabalhar, tentar fazer nosso trabalho da melhor forma. Já vou pedir desculpa para vocês, pessoal, estou bem gripado, então essas tosses aí vão ser meio que corriqueiras, mas não vai atrapalhar o desenvolvimento aí do nosso bate-papo, não.
Bom, começando, né, a falar do nosso tema aqui, muitos definem, né, ética de diversas formas, né, com certeza algumas frases que eu vou trazer aqui para vocês, vocês já se depararam em algum momento, né, essa do Kant é talvez uma das mais famosas, tudo que você não puder contar como fez, não faça, né, o errado é errado mesmo que está todo mundo fazendo, o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e geralmente, né, a gente usa essa definição do Lewis, né, integridade é aquilo, fazer, né, o certo mesmo que ninguém esteja olhando. Essa talvez seja a mais difundida. De um tempo para cá, eu tenho gostado, né, e quem já me acompanha já deve ter visto essa outra definição, que é uma definição do Gary Zek, que é um CEO de uma empresa americana, que ele fala o seguinte: ela não pode ser só isso, né? Integridade não pode ser simplesmente aquela, não que esteja errado, né, a frase do Lewis, mas ela não pode ser somente fazer a coisa certa quando ninguém está observando. É fazer o que é certo, ainda que a medida seja impopular, ainda sob uma imensa pressão e ainda que todos estejam observando. Né? Então, essa é uma frase de 2021, se não me engano, e ano passado a gente teve um exemplo, né? Não sei quem gosta de futebol aqui, mas alguns de vocês já devem ter acompanhado esse exemplo que nós tivemos num jogo Fortaleza e Fluminense, que é basicamente essa definição do Gary Zek que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Não trouxe o vídeo aqui, mas vou explicar e alguns de vocês vão acabar lembrando. O jogo era Fortaleza e Fluminense, tá? Esse do ano passado. O Fortaleza estava perdendo de 1-0 já no segundo tempo. Tá? O jogo era no Castelão, era na casa, né, do Fortaleza. 60 mil pessoas lá, ou seja, né, pressão total. E, além de tudo, o Fortaleza, naquele dia, naquela época, ele era o último colocado do Campeonato Brasileiro, 20º lugar. Tá? Esse lance aqui, o atacante do Fortaleza, esse 21 aqui, o Moisés, ele estava disputando a bola com o zagueiro do Fluminense, já para fazer o gol, ou seja, ele tinha muita chance de fazer o gol, principalmente porque o zagueiro do Fluminense, aqui é uma característica, né, de quem joga bola, sabe? Ele levantou a mão em uma mão e pôs a mão na coxa na outra mão. Então, isso, né, na linguagem de futebol, o cara tá falando o seguinte, ó, senti, né, machuquei, não tem condição de continuar a jogada. Se fosse simplesmente pela conformidade, né, e por isso que a gente já tem um primeiro aprendizado, integridade é muito mais do que simplesmente conformidade, se fosse só pelas regras do jogo, o atacante do Fortaleza poderia ter continuado, pessoal? Poderia, né? Não estava fazendo nada de ilegal, né? Seguiu o jogo. E outra coisa, né? O juiz não apitou que foi falta, mesmo porque não foi falta, né? O zagueiro do Fluminense se machucou sozinho. Mas integridade vai muito além da conformidade. E aí, o que o atacante do Fortaleza, o Moisés, fez naquele momento? Mesmo com toda a condição adversa, torcida, né? A pressão da torcida, time mal no campeonato, perdendo de 1-0 já no segundo tempo. Ele simplesmente jogou a bola para fora, para a lateral, parou a jogada, né? E o zagueiro do Fluminense foi atendido. Naquela semana ali, né? Ele foi assunto em todos esses programas esportivos, né? Muito mais até do que se ele tivesse tentado fazer o gol, pelo fair play, né? Por aquela atitude que, infelizmente, não é uma atitude tão comum assim em vários momentos, principalmente no futebol. E aí, ao ser perguntado, né, no final, ele falou, não, era a melhor coisa que eu tinha que fazer naquele momento, né? Então, ele acabou tomando essa decisão. Se vocês repararem, né, todas essas características dessa ação, daquele lance, né, estão presentes aqui, na definição que eu trouxe para vocês, que é um pouquinho mais ampliada, né, não melhor, mas ampliada do que aquela do Lewis, que é bastante famosa. Bom, sobre isso, eu acabei escrevendo na época um artigo, quem quiser depois tá no meu site, né, Integridade Copo Meio Cheio do Combate à Corrupção, que eu pego esse gancho e explico um pouco mais sobre esse tipo de atitude, né? E por que a gente tem que falar, né? Eu sei que alguns de vocês aqui devem estar pensando, né? Mas, pô, que coisa chata, né? Ficar falando de ética, de integridade no começo da manhã, depois de um feriado. Eu sou ético, né? Eu sou íntegro, né? Não precisava estar escutando isso. Por causa dessas pesquisas, pessoal, aliás, são várias pesquisas, né? Então, que a gente
tem feito, tem falado de integridade, não é da nossa cabeça, né? Não é da minha cabeça, da cabeça do pessoal que está tocando essa área aqui no tribunal. São diversas pesquisas científicas, estudos para medir o comportamento, né, o que a gente chama de economia comportamental, para medir o comportamento das pessoas, independente do país, classe social, etc. E elas dizem o seguinte, ó, a maioria, né, diz que entre 8% e 15% da população em geral, ela vai ter o comportamento inadequado, tá? Então é o que a gente colocou aqui com essa carinha vermelha. Para essas pessoas, realmente, né, não precisa de nada disso que nós estamos falando, porque ela vai tentar burlar o sistema. Você pode ter o melhor programa de integridade, o melhor sistema de integridade, o melhor código de ética, ela vai tentar cometer aquele ilícito, aquele desvio, etc. Tá? Mais ou menos essa mesma proporção, né, também não precisaria estar aqui, né, porque independente de ter regras, independente de palestras de sensibilização, como essa que nós estamos fazendo, tá, ela vai sempre tentar fazer o correto, independente do meio que ela está, né, que é esse verdinho aqui, é o que a gente chama de perfil adequado, independente do contexto. Mas a grande maioria, de 70% a 80%, pessoal, nós agimos, tá, conforme aquilo que é aceito, conforme as regras, conforme a nossa cultura, o nosso contexto, né, aquele nosso momento. Então, é para esses 70% a 80% que a gente está falando, que a gente pensa ações, né, de integridade, ações de ética, né? Por quê? Porque a gente tem que estar sempre relembrando, né, o que é correto, o que a minha instituição pensa, o que a minha instituição quer de mim, né? Tá no código, a gente vai falar um pouquinho, né, depois de código de ética, vocês lançaram um código de ética no final, ética e conduta ética, né, o ética e conduta ética, né, aqui, então ali, o que é isso? Muito mais do que um papel com artigos, né, aquilo é o que o TRE espera de vocês. Ah, mas eu não concordo com esses pontos. Beleza, esses pontos são valores, princípios do tribunal, então se você não concorda, talvez não é o lugar para você estar, e há nenhuma crítica. Talvez não, eu não concordo com esses valores da instituição, beleza, não tem problema, tá? Mas a instituição, a lógica que ela criou para essa temática, está consubstanciada ali no código, tá? Então, por isso que a gente precisa, né, para transformar esses amarelinhos aqui em verdinhos, é que a gente precisa estar sempre repisando, né, falando desse assunto. Bom, o Cortella, né, tem outros também, né, mas ele brinca com essas, né, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, etc. Não sei se vocês viram essa manchete ano passado, no funeral da rainha, né, que o David Beckham, que é um Sir, né, que ele não precisava estar enfrentando fila, né, para ver, para despedir da rainha, ele ficou mais de 12 horas, assim como todos os britânicos lá, quase todos os britânicos, para reverenciá-la, né, fazer essa última homenagem, né? E quando ele foi perguntado, olha, você não, né, várias vezes chamaram ele para sair da fila. Não, eu sou uma pessoa que também quer despedir dela, assim como todos os londrinos, todos os britânicos, né? Então é para a gente pensar, né, naquelas nossas atitudes, né? Algumas coisas que às vezes a gente faz até na inércia ali, mas será que realmente, né, a gente responde aqui a esses 3 pontos, né? E vocês podem ter dúvidas, né? E, já chegando aí mais para a parte final da parte teórica, eu quero trazer, né, o exemplo que a gente tem tentado fazer no governo de Minas relacionado ao tema, para ficar um pouco mais prático, mas vocês podem ter dúvidas quando vocês tiverem... eu não vou fazer essa pergunta aqui, quem já leu o código de ética de vocês, para não constrangê-los, né? Mas vocês podem ler e ter dúvidas. E quando vocês tiverem dúvidas, façam essas 4 perguntas, né? De uma pessoa bastante conhecida na nossa área, né? Que é o Marcelo Zenkner. Dei os créditos aqui para ele, né? Olha, será que essa é a minha conduta? Eu estou em dúvida. Será que isso está previsto no meu código de ética? Não está? Estou em dúvida sobre essa conduta. Será que ela é compatível com os interesses e os valores do TRE? Né? Ela serve de exemplo para os meus colegas? Então, se eu der transparência a essa conduta, vai todo mundo bater palma ou vai me olhar torto em relação a essa conduta? Estou agindo sem qualquer violação àquilo que está previsto, né, em todas as legislações que nós temos? Avaliei os riscos e a decisão a ser tomada é a melhor para aquela minha organização? Se vocês responderem essas perguntas, tá, e estiver tranquilo quanto àquela ação que vocês precisam tomar, aquela atitude que vocês precisam tomar,
não tem problema, mesmo não estando previsto, né, ali no código de vocês, tá? Bom, quando a gente fala de integridade, e aí isso vale para todos os sistemas ou programas ou planos, né, cada um acaba chamando aí de um jeito, mas a gente precisa falar de riscos de integridade, alguns chamam de risco de corrupção, outros de riscos para a integridade, tá? Basicamente é o risco, pessoal, de acontecer, né, corrupção, uma fraude, um desvio ético, uma irregularidade, e que afete o quê? O objetivo organizacional do TRE Minas, tá? Não é qualquer desvio, qualquer irregularidade, tá? Aquela que realmente atrapalha ali o nosso objetivo que está lá no plano, no planejamento estratégico aí de vocês. Por isso que a gente precisa mapear e identificar, né? Aqui a gente tem talvez os mais comuns, né? Só para citar exemplos aí, com certeza vocês já ouviram falar, né, de nepotismo, de conflito de interesses. Esse é o que a gente às vezes tenta mais regulamentar, né? Então, às vezes, nos nossos códigos a gente fala de presentes, de brindes, né? Essa é uma dúvida corriqueira em qualquer organização. Toda semana eu recebo, né, de um secretário, ou até mesmo, né, do gabinete do governador, uma consulta informal, né, no WhatsApp. Eu posso aceitar isso? Né? Muito antes desses escândalos aí de presentes no governo federal, tá, pessoal? Porque é dúvida mesmo, né? Eu sempre conto esse caso nessa parte de conflito de interesse. O mineiro é um povo acolhedor. Aí o governador, o secretário, até eu mesmo, vou no interior, a pessoa dá um queijo, né? E aí, posso, não posso? Eu tenho que comer com todo mundo ali, né? Tem que doar, tem que fazer um leilão, o que eu posso fazer? E é dúvida mesmo, né, que as pessoas têm. Então isso tem que ficar claro, né? Não tem uma resposta específica igual a gente gostaria, né? Claro que a gente tem que pensar, não, quem está dando? Quais as intenções, né, que aquela pessoa está me dando? Ela está me dando porque ela é uma pessoa mineira acolhedora ou ela tem algum interesse numa decisão que eu vou, de alguma forma eu tenho que decidir, né, sobre um caso específico dela. Então isso tudo tem que estar no radar, né, nosso, para que a gente mitigue esses riscos, tá? E quando a gente, último slide teórico aqui, só para a gente matar essa parte de riscos, quando a gente fala de riscos de integridade, uma teoria bastante utilizada por nós, né, é a teoria que a gente chama de triângulo da fraude, né, que com todas as suas inovações e versões, hoje já tem pentágono, diamante da fraude, tudo, mas apresentando aí a teoria que é da década de 50, então já bastante estudada, que ela diz o seguinte, olha, para ter o cometimento ali de uma fraude, a gente pode expandir isso, né, de um desvio ético, uma irregularidade, basicamente, pelo menos um desses fatores vão estar ali atuando, né? Uma oportunidade percebida, ou seja, o cara percebeu, o servidor, o colaborador, ele percebeu que os controles eles são frágeis na organização, então, por algum motivo, tá, ele vai perpetrar ali aquela fraude, vai subtrair ali um notebook da organização. Por quê? Porque existem fragilidades institucionais. Oportunidade está ligada a isso, tá? Então, os controles tangíveis, físicos, eles não são tão bons naquela organização. Isso gerou uma oportunidade para aquele cara que quer perpetrar uma fraude, cometer um desvio ético. Então, como é que a gente ataca, né, esse fator de risco, essa causa? Com melhores controles físicos tangíveis. Beleza, até aí nada de novidade. Qual que é o problema? Esses outros dois aqui, ó, pressão, também conhecida às vezes como motivação, e a racionalização, a gente não ataca com controles físicos tangíveis. A gente melhora como? Com valores, mexendo com os princípios daquela pessoa ou daquela sociedade. Então, para tudo isso que eu vou mostrar para vocês, já falei um pouco, mas que eu vou mostrar para vocês o que a Minas tem feito na política mineira de promoção da integridade, está baseada nisso, né? Uma resposta à racionalização. O que é racionalização? É eu justificar que aquela minha conduta, que eu sei que é errada, mas eu justifico de alguma forma na minha cabeça, porque aí eu consigo, como eu gosto de dizer, dormir tranquilo. Pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. E aí, sempre usando um exemplo nosso do cotidiano, né? Também não vou fazer uma enquete aqui para não constrangê-los, mas eu mesmo já levanto a mão. Quem nunca parou numa fila dupla, né, para buscar o filho na escola ou alguma coisa desse tipo, tá? Todos nós aqui sabemos que isso é errado, que eu estou atrapalhando alguém,
que eu estou ferindo uma legislação de trânsito, né? Mas o que a gente faz, né, na nossa cabecinha ali para racionalizar, para dormir bem? Eu justifico, né? Eu falo, pô, mas se eu não fizer isso, eu vou atrasar para entregar para o meu filho almoçar e eu voltar para o trabalho. Então eu preciso disso. Não, mas se eu não fizer isso, eu vou atrapalhar, eu vou chegar atrasado numa consulta médica. Eu fiquei 1 mês para conseguir essa consulta médica. Então eu estou racionalizando aquela minha atitude, que no fundo eu sei que eu estou errado, mas eu preciso justificar aquilo para mim, porque eu não consigo conviver com aquela situação de estar cometendo um ilícito ou um desvio ético. Então eu racionalizo, tá? E o outro, né, uma pressão, uma motivação, aí pode vir de diversas causas, né? Então eu posso estar pressionado financeiramente, se eu não fizer tal coisa eu perco o emprego, eu posso estar pressionado por uma questão de saúde, ó, eu não tenho dinheiro, preciso comprar um remédio caro para minha mãe, então eu vou fazer um empréstimo aqui na tesouraria aqui da minha organização, porque eu percebi ali tem uma oportunidade percebida, então a gente junta esses fatores, né? Mas depois, em algum momento, eu vou devolver ali aquele dinheiro. Então, tem a pressão e a motivação, tá? São essas três, né? Geralmente esses 3 fatores, né, que induzem a um cometimento de desvio ético, fraude, atos de corrupção, sendo que a gente vai atacar com o nosso tema de hoje, né, esses 2 aqui, ok? Bom, em Minas, a gente tem... Minas foi o primeiro estado a transformar o tema em uma política, né? A gente já tinha um plano mineiro de promoção da integridade desde maio de 2017, tá? Que era um decreto, basicamente, não tinha muitas ações quando nós chegamos. Fizemos diversas ações que eu vou mostrar para vocês, e ano passado, né, quando estava completando 5 anos do PMPI, que era esse plano, o governador assinou um decreto transformando esse plano em política. Ou seja, hoje é uma política de Estado, essa promoção de integridade, né, que é o que a gente carinhosamente chama de PMPI, tá? E aí eu vou mostrar algumas ações para vocês relacionadas que estão abrangidas aí por essa PMPI. Falei quando eu estava falando do código de ética, né? Eu estava falando, poxa, às vezes eu preciso saber o que a organização espera de mim. Onde está escrito isso, né? Nós fizemos um exercício lá no governo de Minas, né? Que a gente chama de valores e práticas do governo de Minas, nosso jeito de ser e fazer, para a gente pensar aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não tolera, não gostaria que o colaborador, né, o servidor, fizesse. Então, nós elencamos ali 5 coisas que nós fazemos, tá? Bem assertivo, e 5 coisas que nós não fazemos, tá? Então, passei no concurso no governo do estado, qualquer órgão, qualquer entidade. Leia esse slide, tá? Ele ali já te dá uma noção que a gente combate a corrupção e trabalha com integridade, né? Que a gente tenta atuar com proatividade e responsabilidade, e que a gente não coloca interesses pessoais e de grupos acima de coletivo, que a gente não deixa problemas sem solução, né? Que a gente tenta trabalhar com uma burocracia, que a gente tenta eliminar a burocracia desnecessária, tá? Então, esse slide, esses 5 que nós fazemos, os 5 que nós não fazemos, a gente orienta aquele colaborador, tanto os 317 mil servidores que nós já temos, como aqueles que vão, porventura, entrar, seja por um cargo comissionado, seja por um concurso, seja um estagiário, qualquer forma, né, de ingresso ali no serviço público mineiro. E aí sim, a gente quer o quê? Transformar Minas no melhor lugar para viver e investir. Esse, né, é o nosso mote aí deste governo. As diretrizes gerais, né, para quem tiver algum interesse, não vou ficar aqui lendo o decreto, mas está no 48.419, né, que é o decreto que trouxe ali essa passagem do plano mineiro para a política mineira, tá? Traz alguns objetivos específicos, e aqui eu queria chamar a atenção deste ponto, né, da relação entre setor público e privado. Por que isso, pessoal? Porque a gente não consegue mudar uma cultura, mudar uma sociedade atuando só em uma dos pilares. Não adianta eu ter os 317 melhores servidores públicos em termos de integridade e ética, se eu não conseguir fazer essa relação com os fornecedores do Estado,
com aquelas empresas que buscam o Estado para conseguir uma licença ambiental, para conseguir uma concessão, etc. Tá? Então, uma das lógicas da PMPI é justamente a gente trabalhar setor público, setor privado, sociedade, né, de forma geral. Tá? A gente tem 6 eixos temáticos, e aqui dá para vocês verem a importância do que a gente está falando aqui, né? Promoção da cultura de integridade hoje é um eixo da política mineira, né? Prevenção ao conflito de interesse é outro, e a parte de riscos, sendo abordada em 2 pontos, né? Tanto os riscos focados em integridade, como governança, gestão de riscos e controles de forma geral, tá? Dentre outros eixos aí, nós temos. Esse é o cenário, né, da semana passada, mas não mudou nada em relação aos órgãos e entidades mineiras que têm programas de integridade. Então, a gente faz esse acompanhamento. Hoje já temos 33 órgãos e entidades com seus programas publicados, 13 em vias de publicar, então com grupos de trabalho já instituídos, né, fazendo ali o caminho feliz para ter uma publicação efetiva, né, de um programa, e 2 ainda não começaram, propriamente dito, a trabalhar essa temática. O programa, uma dúvida que sempre as pessoas têm, o programa ele não era obrigatório, tá, até o decreto do ano passado, então ele ficou 5 anos sendo uma possibilidade, né, uma boa prática para os gestores, e a partir do ano passado, todos os que não implementaram têm, esses 15 aqui então, né, tem 2 anos, a contar de maio de 2022, para implementar. Hoje já é obrigatório no governo de Minas que cada organização tenha o seu programa de integridade. Alguns resultados começam a aparecer, né, desses 4 anos aí que a gente tem trabalhado com o tema, né, um bom sistema de integridade, ele é balizado, é um dos pilares, alguns chamam de princípios, de princípio é a transparência, né? Hoje Minas, a gente fala com bastante orgulho, Minas é referência em transparência nacional, né? Dos 3 principais rankings que nós temos vigentes, né? Um da CGU, nós estamos em primeiro, junto com outros 2 estados, estávamos em 20º quando a gente chegou, em janeiro de 2019. O ranking da Transparência Internacional, né? Esse organismo internacional que todos vocês conhecem, estamos em 2º, né, com o único estado junto com o Espírito Santo com a nota, né, acima de 90. E final do ano passado, os tribunais de contas, por meio da Atricom, fizeram ali um novo ranqueamento, né, e a gente ficou ali em 3º lugar, com a categoria ouro que eles chamam, né? Então, dos 3 principais rankings existentes atualmente, Minas é o único que está no pódio nesses 3, fruto de trabalho não apenas da CGE, né, dos nossos colaboradores, mas do entendimento que as secretarias tiveram e do apoio, não posso deixar aqui de falar, do apoio do governador. Isso é prioridade para ele leva isso para as reuniões de secretariado, ele cobra dos órgãos quando a gente perde algum ponto de alguma forma, né, quando está atrasado alguma implementação. Então isso é muito importante para a gente ter esses resultados. A gente não tem como falar de integridade sem falar de comunicação institucional, né? Vi os colegas ali da assessoria de comunicação aqui, vocês são, acho que estão ali atrás, né? Vocês são parte muito importante nisso, tá? Para a gente melhorar a cultura da organização, a gente precisa ter uma comunicação eficaz. Essa é uma campanha que a gente fez ao longo dos 4 primeiros anos, uma campanha que deu uma repercussão muito interessante, alguns já devem conhecer, né? Pegando ali a imagem da sua instituição, vem do exemplo que você dá, não é só uma campanha, é uma cultura em construção, e isso a gente fez uma iniciativa, uma plotagem nos elevadores, espelhos, etc., lá da cidade administrativa, onde passam ali 17 mil pessoas todos os dias, e também mandamos isso para, né, os órgãos e entidades descentralizados. E em primeira mão para vocês, porque hoje a gente está lançando, né, essa outra campanha. Passamos sábado, domingo e ontem novamente na cidade administrativa, né, plotando elevadores, etc., espelhos, com essa nova fase da campanha, que tem um mote diferente. Como você se comporta é o que importa. Então, a partir de hoje, né, se vocês forem na cidade administrativa e daqui a algumas semanas nos órgãos do Estado, vocês vão se deparar com algumas dessas artes, né? Não é mais só uma cultura, é um ambiente.
Então, as portas, né, de todos os elevadores lá estão plotadas, né, utilizando esses meios de divulgação. Se vocês repararem as frases, por exemplo, ó, sem integridade você não sai do lugar, no sobe e desce da vida a integridade é a única constante, ao entrar ou sair, leve sempre a integridade com você. E nos espelhos, né, também é plotado dessa forma, suas atitudes são reflexos do seu comportamento, sem integridade você perde a sua identidade. Então isso tá lá em todos os espelhos, passamos esses 3 dias, né, minha equipe, eu fui só ontem, consegui ir só ontem, mas todos lá, junto com o pessoal que plota para conferir, para chegar hoje, né, e o pessoal ter uma surpresa, assim como foi da outra vez. E esse aqui a gente ainda não conseguiu fazer, então peço para não tirarem foto deste slide específico para não atrapalhar a nossa campanha, mas é um que a gente quer fazer bastante, mas não deu tempo, né, para a gente usar os ônibus da cidade administrativa, né, tem vários servidores lá, milhares todos os dias utilizam, né, então com integridade fica mais fácil chegar ao seu destino. A gente tem diversas frases já pensadas, já trabalhadas, então essa campanha deve durar também esses próximos anos aí, e a gente vai substituindo essas frases de efeito. Bom, já chegando mais para a gente finalizar, pessoal, eu e um amigo da CGU escrevemos no final do ano passado esse artigo, tentando buscar um pouquinho, né, fazer uma menção àquele greenwashing, né, do ESG, que são, alguns de vocês já devem conhecer, né, a empresa ou a organização que fala de ESG, mas na verdade não pratica ESG. Então a gente fez a mesma coisa com cunhando esse termo integrity washing, né? Porque tudo que a gente está falando aqui só vai fazer sentido se realmente for a prática, né? Para ter um bom programa, né, um programa bonito de integridade, né, bem redigido e tudo, pessoal, só contratar uma consultoria, eles vão te entregar um negócio muito lindo e tudo. Vocês vão gastar ali algum dinheirinho e vão falar que tem um plano, um programa de integridade. Não é essa a lógica, tá? Nada contra contratar consultoria para ajudar, mas não é essa a lógica, né, de fazer algo só porque é bonito, porque está na moda ou porque, né, uma resolução ali do CNJ está pedindo alguma coisa desse tipo. Então a gente pega um pouco nessa questão prática mesmo, né, da integridade efetiva, que é o que a gente tem buscado, tá? E para finalizar, pessoal, eu queria deixa eu ver se vai dar tempo. Vai. Queria só deixar esse vídeo, são 6 minutinhos, tá? Mas é um vídeo bem interessante, porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de mudança de comportamento, né? Mudança de cultura, e isso tudo leva tempo, né? Às vezes a gente está cansado, pô, mas eu só tenho mais 5 anos aí para aposentar, isso não vai dar tempo. Dá para a gente começar, o importante é a gente começar, e aqui tem esse vídeo, traz alguns exemplos ali, né, de situações que mudaram, né, o ambiente, mudaram a sociedade, mas para isso eles começaram. Então, Tânia, tem como só clicar no vídeo ali que já vai dentro, aí.
Já conheciam, pessoal, esse vídeo? Eu passo tanto esse vídeo nas palestras que eu fico com medo se o pessoal todo já conhece. Mas que bom, então, que alguns não conheciam. Pessoal, de maneira bem rápida, bom, depois eu vou deixar a apresentação, os slides, né, no meu site. Quem quiser, né, tem muita dica, muita coisa sobre o tema lá. E quem também tiver interesse nas ações, né, que a Controladoria está fazendo, hoje mesmo a gente vai divulgar bastante essa campanha que eu mostrei para vocês, né? A gente está à disposição. Obrigado mais uma vez, presidente, pelo convite. Obrigado, né, a paciência aí de vocês para a gente falar sobre esse tema ao longo dessa manhã, no Dia Nacional de Ética. E me coloco à disposição aqui para, se tiver algumas perguntinhas, e depois também qualquer momento lá na própria CGE. Obrigado. Perguntas? Alguém quer perguntar? Vamos aproveitar o Rodrigo, vamos aproveitar as disponibilidades. Não? Ou eu fui muito claro ou não entender nada, né? Então, como eu sou otimista, eu vou ficar com a primeira possibilidade. Bom dia a todos. Rodrigo, na verdade, não vou fazer uma pergunta. Na verdade, dizer sobre o exemplo, né? Quando se faz um programa como esse, né? A divulgação é realmente importante, né? Igual vocês estão fazendo na cidade administrativa. Então, realmente, é uma forma de dar efetividade a todo um trabalho e aprendizado mesmo, sensibilizar as pessoas de modo geral. E a sociedade, né? Que o Brasil precisa dessa evolução. Obrigado. Obrigado. É isso mesmo, né? A gente não tem como, fazendo essa comunicação toda, né? A gente tem alguma chance de dar certo. Sem comunicar da forma mais assertiva possível, aí fica realmente bem difícil. Por isso que eu sempre falo no pessoal, achei vocês ali. O pessoal da assessoria de comunicação é muito importante, né? Para o sucesso, né, desse tipo de programa. Obrigado, então, pessoal. Agradecemos o senhor Rodrigo Fontinelli. Para o encerramento deste evento, passamos a palavra ao juiz auxiliar da presidência e presidente do Comitê de Integridade do Tribunal, doutora Cristiana Gualberto. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em nome do Comitê de Integridade do Tribunal Regional Eleitoral, eu transmito ao Dr. Rodrigo Fontinelli o nosso agradecimento por essa aula brilhante sobre uma questão tão importante para a gente, que é a ética e a integridade. A gente chega ao final dessa exposição com inúmeras reflexões e aprendizados também. Além disso, chegamos aqui com a necessidade de darmos efetividades a muitos passos e seguir em frente no trabalho que vem sendo feito. É muito importante destacar que o Código de Ética é mais do que um instrumento de integridade. Ele protege todos os envolvidos, na medida em que define as condutas que são esperadas de cada um de nós e também aquela que nos são vedadas. Ele traz, sobretudo, a transparência em todas as relações, e é o que a gente sempre busca, não só como servidores, mas também como cidadãos. O Comitê de Integridade terá ainda a função de coordenação e de supervisão na implementação das ações relativas a esse sistema, programa e plano de integridade. Além disso, ele promoverá a melhoria contínua dos demais instrumentos e instâncias da integridade neste tribunal. Nosso próximo desafio será estabelecer o sistema e a política de integridade do Tribunal Regional Eleitoral, que já está em fase final de análise. O sistema de integridade terá como finalidade maior fortalecer a cultura da integridade nessa instituição,
aprimorar a gestão e preservar o interesse público. Agradeço, portanto, a participação de todas as servidoras e servidores, magistrados e magistrados, que tiraram esse tempo nesta manhã para um aprendizado tão importante para todos nós. Desejo a todos um excelente dia e uma semana especial. Obrigada. Bom, na falta, em razão do silêncio, eu estou dando aqui por encerrado, então eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Obrigado.